Homens e mulheres têm reações orgânicas diferentes diante do consumo de álcool, com severo prejuízo para elas. E o número de mulheres dependentes do álcool também aumentou nos últimos tempos, apontam pesquisas em saúde. Mudança de hábito. No Em Discussão de hoje, vamos debater o projeto de lei 1232 de 2015, que dispõe sobre a criação de um programa de amparo e cuidados à mulher alcoolista. Conosco no estúdio, o autor da proposta, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, a psicóloga Clarice Madruga, que é da Unidade em Pesquisa de Álcool e Drogas e pesquisadora da Unifesp, e a doutora Dirce de Assis Rude, especializada em medicina psicossomática no IGESP e fundadora do espaço comunitário Comênios. Muito bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia SPI. Para falar deste tema, veja a reportagem de Silvia Garcia. Foram 30 anos de dependência em álcool e drogas. Tudo começou depois da separação. Tive uma infância normal, uma criança normal, e tudo começou também na separação dos meus pais, aos 9 anos. Ali entrou um buraco, ficou um vazio, e de lá foi indo, descobri o cigarro, o tabaco, aos 11 anos, que eu estava na 5ª série do ginásio, eu descobri ele, e aí foi indo. Uma bebidinha aqui, uma bebidinha ali, e eu comecei a beber mesmo aos 14 anos. Até os anos 90, o perfil da mulher alcoólica era diferente dos dias de hoje. Era muito comum a gente dividir os grupos em mulheres dependentes de álcool, senhoras dependentes de álcool e meninas dependentes de drogas. Então, as senhoras eram mulheres entre 40 e 50 anos que estavam entrando na menopausa, no que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Então, são mulheres que os filhos, em geral, não trabalham fora, os filhos saem de casa, o marido continua trabalhando fora. Isso coincide com maior incidência de depressão, angústia, tristeza, e aí elas passavam a beber como uma forma de automedicação. E eu sempre brinco que elas tinham 2 problemas, né? A depressão e a dependência de álcool. Resultados divulgados recentemente pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, mostra o aumento no consumo mais pesado de álcool entre as mulheres. Esse aumento é, em números proporcionais, maior entre elas do que em relação aos homens. Cada vez mais as mulheres têm começado a beber muito cedo na adolescência, né? A gente tem um aumento do uso de álcool, de dependência de álcool entre adolescentes que é absurdo, é muito alto. Então essas meninas que começam a beber com 12, 13, 14 anos, 15 anos, chegam aos 25, 30 anos com problemas por uso de álcool, né? Com alterações inclusive hepáticas, alterações físicas por uso de álcool. Então cada vez mais a gente recebe mulheres muito jovens já dependentes severas de álcool. LC não bebia durante a semana. De segunda a sexta-feira, eu tinha uma vida praticamente normal. Eu bebia às sextas-feiras. Às sextas-feiras eu bebia para sábado, domingo e para a semana inteira. Então, quando eu começava, eu não parava mais. Há 14 anos decidiu que precisava mudar. Eu cheguei em casa agredindo minha filha, ela me empurrou. E vendo a nossa sociedade hoje, filho mata mãe, pai mata filho, é o medo. Eu fui um ser raivoso, minha filha foi um ser medroso. E o medo mata. E ela me empurrou. Eu estava bêbada, ela me empurrou e me chamou de bêbada. Porém, bêbada eu fui 30 anos. Mas naquele dia eu fui tocada profundamente, neutralizou tudo. Entrei em pânico, entrei numa depressão profunda. Isso foi um domingo feio, chuvoso. E na outra semana eu fui procurar Alcoólicos Anônimos, onde eu estou até hoje. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o consumo de álcool excessivo no mundo é responsável por 2,5 milhões de mortes a cada ano. O percentual equivale a 4% de todas as mortes no mundo, o que faz com que o álcool se torne mais letal que a AIDS e a tuberculose. Existem mulheres que não beberam como eu, mas beberam dentro de casa, estão dentro de casa sofrendo, escondendo a bebida dentro de um tanque, dentro de um guarda-roupa, mas não sabem o tamanho do problema. Então vai precisar acontecer alguma situação muito grave para dar esse start de procurar uma ajuda. Deputado, bem-vindo ao Em Discussão. O que falar deste tema e mais? A oportunidade de discutir nessa Casa de Leis políticas públicas para
um problema grave como esse. Eu lembro, esse é o projeto 1232, são 1.403 propostas já protocolizadas na casa, deputado. Mas essa daqui atinge um largo espectro, vamos dizer assim, né? Correto. Primeiro, uma honra estar com o Jorge Machado, que é um estudioso das políticas públicas no Brasil, mas em especial no estado de São Paulo e nessa Assembleia. Isso é uma saudação especial e agradecer a companhia da psicóloga Clarice Madruga e da doutora Dirce de Assis Rude. É uma honra tê-las aqui conosco, com a certeza que vão trazer uma experiência, podendo inclusive enriquecer o próprio projeto e enriquecer também o debate das políticas públicas voltado para as mulheres alcoolistas. O tema surgiu para mim, eu acompanho, eu relatava há pouco para a doutora Dirce, eu acompanho associações antialcoólicas, acompanho também grupos de AA na minha cidade, na região noroeste, em especial, perto de 3 dezenas, e observamos, professora Dirce e doutora Clarice, nós observamos que cada vez mais o número de mulheres que apresentavam a questão de dependência ia aumentando. E da nossa observação, embora a minha experiência não seja do especialista, a minha especialidade é ciências da saúde, no sentido de políticas públicas de saúde, que foi quando fiz meu doutorado na Faculdade de Medicina de Rio Preto. Que observamos? Que o tratamento, a mulher, ela exige atenção, uma atenção diferenciada, no mínimo, do que o homem. Daí, nós então, resolvemos colocar esse projeto, e como tão bem lembrou o Jorge, que eu acredito que ele é oportuno, e os números aqui pesquisados e apresentados, eu acredito que dão relevância da importância de se discutir o tema nesta Assembleia. Bem-vinda, doutora Clarice. Eu queria que a senhora falasse um pouco da pesquisa. É importante que a gente situe. Mostramos a pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, falamos da Organização Mundial da Saúde, mas a pesquisa que existe no Brasil, existe um levantamento, aliás, são 2 levantamentos feitos. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais e como a mulher apareceu nesses 2 levantamentos comparativamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, nós temos dados precisamente alinhados com o que apareceu com o levantamento da Organização Pan-Americana. Nós temos um aumento todo mundo passou a beber mais. Mas entre as mulheres esse aumento foi ainda maior, né? Esse é o levantamento nacional de álcool e drogas, né? Que sobre é feito na Unifesp. Padrões de consumo de álcool. Na verdade, o levantamento de 2012 ele é mais amplo, é o levantamento nacional de álcool e drogas. Feito nacionalmente, um volume grande de... nacional, com amostragem probabilística, como se fosse uma pesquisa com o mesmo design da pesquisa do IBGE, só que focada em consumo de drogas de forma geral. Sim. E fatores de risco. Então, a gente também tem dados sobre depressão, sobre suicídio, sobre uma série de outras patologias que também estão associadas com alcoolismo e com o uso de outras drogas. Sim. E os dados mostram exatamente isso, que o Brasil ele é muito único quanto ao consumo de álcool. A gente, às vezes, tem uma noção de que todo mundo aqui bebe, muita gente bebe e bebe moderadamente, mas isso não é verdade. Na verdade, a gente tem um país onde tem muitas pessoas que são abstêmias. Sim. Ou seja, a gente tem um levantamento mostrando que 50% dos brasileiros absolutamente não bebem. Mas a metade que bebe muito. Bebe pelos outros 50%. Exato. E é quase mais isso que a indústria busca, né? E isso é que é bem delicado. Porque mesmo por ter com a tarja, logo depois beba moderadamente. Beba moderadamente. Então, todas têm. Existem até pesquisas mostrando, e isso aconteceu quando houve a abertura da venda de álcool para a Copa, por exemplo. Nós trouxemos pessoas da Organização Mundial de Saúde, uma série de outras organizações maiores, para discutir essa abertura que estava acontecendo, que era completamente inadmissível. Sim. Em termos de saúde pública, né, de permitir a venda em estádio, etc. E um dos cálculos que eles fizeram, que eu achei muito interessante, é mostrando o quanto que a indústria, na verdade, depende do abuso para lucrar. Então, por ter esse desbalanço de muitas pessoas que não bebem, eles vão puxar o beber abusivo. E é exatamente isso que o dado mostra. Em vez de buscar os abstêmios, estão querendo lançar mais campanhas sobre aqueles que já bebem regularmente. E apontar para aqueles que ainda tinham
o teto ainda não estava tão alto e ainda tinha perspectiva de aumentar consumo, que era quem? Que eram as mulheres. Sim. Que na América Latina, por questões culturais, sociais, elas ainda tinham uma diferença de consumo. Bebiam, menos mulheres bebiam e bebiam muito menos. Mas e o por que quê? aconteceu é que quase equilibrou. Por que, doutora, esse aumento exacerbado no consumo? Entre os homens dobrou, entre os homens que já consumiam, e entre as mulheres triplicou. Mudança de hábito, como eu disse na abertura do programa, ou seja, as mulheres estão ocupando os mesmos espaços masculinos, vamos dizer, da sociedade, e trazendo os seus hábitos, os hábitos dos homens também, como beber e fumar? Exato, eu considero isso como um efeito colateral de uma conquista que é positiva. Né? A gente ter conquistado espaço no mercado de trabalho, ter começado a ter uma vida muito mais independente, só que daí isso veio com um efeito colateral. E num país onde a prevenção quase não existe. Né? A gente não vê por aí um movimento grande de ações preventivas. Então, a pessoa só vê a vantagem do consumo. Né? Olha só como eu sou independente, tenho grana, vou sair toda noite, vou beber. Então, as mulheres estão bebendo mais regularmente e de forma mais abusiva. E, consequentemente, a dependência também aumenta. Então, é uma mudança que precisaria ter vindo com uma ação preventiva muito grande de mostrar o dano que isso tudo leva, né? E o quanto que a mulher é mais vulnerável. Esses tempos, uma jornalista me perguntou, eu vou falar que é mais frágil. Não tem nada a ver com fragilidade, tem a ver com fisiologia, com o impacto dos hormônios, né? A gente já sabe hoje em dia que, por exemplo, a progesterona faz qualquer droga mais prazerosa no cérebro da mulher. Então, qualquer droga, não é só o álcool, vai fazer com que a mulher tenha mais chances de desenvolver uma dependência do que um homem. Também tem questões fisiológicas de absorção. Beber na mesma quantidade que um homem, a mulher vai ter mais álcool circulante, ela vai ficar mais intoxicada. Tanto que a medida mais usada, inclusive para essa pesquisa da Organização Pan-Americana, é o binge, que é aquele bebê muito e muito rápido. É beber... Explica melhor, binge. Como é que é a expressão? Não tem uma tradução muito boa, é beber muito ocasional. A gente define como beber... Virar no gargalo, literalmente, para ficar bêbado rápido. Exato, beber rápido, que seria para uma mulher, por exemplo, o indicador seria 4 unidades de álcool em 2 horas. Seria o equivalente de tomar 2 garrafas de cerveja dessa brasileira em 2 horas. É beber muito e muito rápido. E isso aumentou incrivelmente, até 30% entre mulheres, entre 2006 e 2012. Que são os nossos levantamentos. Então, esse padrão não tem mais mulheres bebendo, mas aquelas que bebiam estão bebendo de forma muito mais intensa. Sim. E isso está levando a muito mais problema. Doutora Dirce, muito bem-vinda. Eu queria que a senhora, antes de mais nada, falasse do trabalho do espaço e como a senhora recebe os números, né, dessa pesquisa e mais. Projeto nesta Casa de Leis que trata desta acolhida, desse atendimento especial para a mulher. Olha, eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o deputado, porque esse é um assunto que devia estar ser muito debatido em nossa sociedade. Como nós sabemos, a mulher, especialmente as de classe mais baixas, elas são praticamente tudo da família. Né? Então, assim, esse efeito que a Clarice falou, né, de dano para a mulher, é devastador. Porque ninguém lembra, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, que a mulher beber durante a gravidez, mesmo que seja pouco, vai ter um dano para esse bebê. Né? Então, eu acho que assim, é uma questão tão complexa que acho que a gente precisaria ficar falando uma semana aqui, né, Clarice? Então, assim, esse início mais jovem... É preocupante, É muito preocupante. Ou seja, as meninas começando cada vez mais cedo a tomar uns tragos. Como disse a Clarice, a questão é a seguinte, nós estamos mudando completamente o modo de ser e de se relacionar. Né? Nós temos visto agora que os meninos pré-adolescentes se comportam muito diferentes do que nós ou as outras gerações. Né? Então, cabe, eu acho que aí aos políticos, eu estou aqui para cumprimentar e incentivar o deputado para outras ações no sentido da prevenção. Por quê? Existe uma falta de conhecimento entre a população em geral sobre o que é o uso de álcool ou de outras drogas. Então, nós estamos... Desculpe, eu havia perguntado sobre o espaço comunitário e convênios.
Mas é que essas coisas eu acho que a gente precisa trazer à baila. É muito importante, né? Eu fiquei assim, eu estava conversando antes, dizendo que eu leio, passo os olhos, pelo menos, no caderno de economia do Estadão, e praticamente todo dia tem uma notícia da indústria de cerveja. Forte indústria de cerveja, poderosa. Aliás, a Nacional comendo fatias do mercado globalizado, né? E nós sabemos que a publicidade é dirigida para a mulher e para os jovens, né? Quer dizer, é devastadora isso. Uma coisa que eu li, uma notícia que eu li em jornal, que pouca gente acho que tomou conhecimento, infelizmente, é de que a Ambev estava começando um projeto de franquias de bares nas periferias, principalmente para jovens, porque eles não têm o que fazer, né? Não tem... O lazer é o bar, é a praia. E está sendo. Agora, falar sobre o meu espaço comunitário, Jorge, é uma gotinha d'água. Aliás, vamos falar no próximo bloco, com mais vagar, sobre o trabalho que é a linha de frente, que é a recepção dessas pessoas. O senhor quer fechar esse bloco com alguma consideração, deputado? Eu acho importante isso. Primeiro, nós estamos fazendo um diagnóstico. Então, o diagnóstico, eu diria que hoje ele é quase que unânime da importância de trazer esse tema. Ele não pode ser relegado. E um fato importante é que as pesquisas demonstram, aí também o empirismo, a prática demonstra que as drogas, na maioria das vezes, começam no álcool. Então, a porta de entrada usar, por exemplo, o cuidado do primeiro gole, porque esse ele vai desencadear pode desencadear. Só que eu gostaria de acrescentar uma coisinha. Nos últimos tempos, muitos pacientes que eu vejo em clínicas e tal, têm começado com a maconha. Já começa direto. É outra porta de entrada. É muito complicado. Bom, no próximo bloco vamos falar mais desse trabalho de atenção e cuidado à mulher alcoolista. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Em Discussão, trazendo hoje o projeto de lei número 1232/2015, que trata da criação de um programa de amparo e cuidados à mulher alcoolista e fixa outras providências de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. No intervalo, conversávamos aqui, mas a tese de adiar o quanto mais possível a entrada desse jovem ou da menina no álcool é também tarefa, digamos assim, dos homens públicos, das políticas públicas. Como abreviar se o álcool permeia as relações sociais, aliás, até cultural. Já se falava, o pai molha a chupetinha do bebê na cerveja e já cria aquele ambiente de que a bebida faz parte, ele bebe na frente das crianças. Como falar, olha, não beba, não copie esse modelo? Tal e qual o cigarro, né? O cigarro, de alguma maneira, também foi banido das relações, aliás, os espaços confinados, onde não se pode fumar, mas dentro de casa ainda se fuma e se fuma muito. Eu acho que são duas frentes importantes, né? Eu acho que tem que ter um movimento de fiscalização mais severa. Inclusive, nós temos dados da Unifesp mostrando que 70% dos menores não tem problema algum em conseguir comprar álcool. Ou seja, a gente não está num país onde a fiscalização é severa. A gente teve uma iniciativa em São Paulo que foi muito legal, de menor não bebe. Mas, como sempre no Brasil, as coisas são muito efêmeras. Continuar, né? Elas não têm continuidade. A descontinuidade acaba atrapalhando. Exato, né? A campanha acaba, parece que não se fala mais no assunto. Então, acho que tem que ter sim a questão pública, a questão de supervisão, de fiscalização, principalmente de multa mesmo, porque é quando funciona, de estabelecimentos que vendem para menor. A gente tem um outro problema no Brasil, que eu acho que é a falta de regulamentar a venda, né? Qualquer pessoa acaba vendendo. Carnaval de rua, qualquer pessoa tem um isopor e vende cerveja, não abre existe o porta-mala do carro e como, vende na rua. Como que vai regular a venda para menor se qualquer um pode vender álcool? Então, acho que isso é a primeira coisa. E eu acho que o segundo é o que você mencionou da questão de banalizar dentro da própria família.
né? E eu acho que existe daí muito pouco conhecimento, e uma coisa que é importante usar essas oportunidades para falar é o quanto que muitas vezes pais, muitas vezes educados, cultos, eles não sabem a real consequência de experimentação precoce, né, dos filhos. Então falam, poxa, é tão maduro, já toma decisões tão maduras, por que não tomar essa cerveja comigo? O rito de passagem, já está adulto, já pode beber e fumar. Exato, e não importa o quão madura é aquele adolescente. Na verdade, a gente sabe que o cérebro ele só atinge maturidade real depois dos 23, 24 anos. Qualquer contato com psicotrópico antes disso vai afetar a forma com que ele vai se predispor a outras dependências. E vai ser mais difícil largar também o hábito, o vício depois. Exato. E uma coisa que é muito importante do álcool, o álcool especificamente, se sabe isso hoje, ele mexe em centros do cérebro quando esse cérebro ainda não está maduro, ou seja, antes dos 20 anos. Mecanismos de recompensa. Exatamente. Esse circuito aí, ele fica vulnerabilizado e qualquer experimentação, seja do que for, maconha, cocaína, na vida depois, vai aumentar a chance dele ficar dependente daquela droga, ou seja, ela aumenta a vulnerabilidade de drogas cruzadas, não só do próprio álcool, isso se sabe muito bem, que quanto mais cedo se experimenta, mais chance, como, né, inclusive o relato que foi trazido aqui, que começou muito cedo e aquilo foi muito rapidamente evoluindo, ou seja, tomar álcool mais cedo faz aumentar a chance de desenvolver uma dependência alcoólica, mas beber muito cedo também vai aumentar a chance daquela pessoa, quando ela for experimentar maconha com 23 anos, ter algum problema com aquela outra droga. Então isso os pais às vezes não sabem, eles acham que é uma coisa completamente inofensiva o consumo precoce, e não é verdade. Na verdade, se a gente fosse ser rigoroso com o que se sabe de desenvolvimento cerebral, a idade de regulamentar deveria ser 20 anos, 20 e poucos anos, né? Como alguns países seguem 21 anos. Sim. Né? Então isso é muito importante e é muito banalizado aqui no Brasil. Deputado, o que o senhor acha disso também, de tentar, de alguma maneira, regular a venda, né? Essa dificuldade que se tem, mas por uma política pública de atenção, saber o dano difuso que isso vai causar, né? É possível até quantificar. Não, primeiro, foi lembrado pela doutora Clarice, que é importante a questão da... Por que política pública? Porque nós estamos propondo um projeto que se transforme em lei. Para ter uma política pública permanente. Então, por exemplo, as campanhas, a campanha é uma forma de se trabalhar, uma metodologia, uma estratégia que tem começo, meio e fim. Então, por exemplo, se faz campanha de conscientização na época do carnaval, Sim. por exemplo, com relação aos preservativos, a camisinha, né? Exatamente. Então, o que acontece? Então, campanhas, elas têm uma finalidade. A política pública, ela vai ter uma característica de ser um trabalho permanente. Sim. E esse que eu acredito que seja o importante. Doutora Dirce, eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre isso, e vamos aproveitar agora nesse segundo bloco falar do Espaço Comênios. Tá bom. Eu acho assim, importantíssimo a gente entender essa questão da descontinuidade do uso, né? Das campanhas. Esteve aqui no Brasil, num congresso, um professor, eu acho que norte-americano, não estou lembrado o nome dele. Eu me lembro que ele falou algumas coisas que ficaram aqui dentro, assim, que eu não esqueço. A campanha, para ser efetiva, ela precisa ter continuidade, credibilidade e visibilidade. Então, tem-se feito, por exemplo, um projeto do governo federal de fazer um cartaz, uma coisa assim, entre os universitários. Mas é uma coisa mínima, né? Não toca o coração do universitário. Não, e aí a gente vê essas coisas absurdas que têm acontecido, né? O rapaz que bebeu até morrer, porque não sabia que morria, né? Então, assim, a falta de conhecimento específico sobre todas as drogas, o que elas causam. Eu digo que eu escrevo e vou atrás e falo sobre essas coisas, e agora, com essa campanha de amolecimento em relação à maconha, é assustadora, porque a maconha ela tem os mesmos maus que o tabaco. Sim. Então se luta, gasta-se milhões, bilhões
para ver se diminui o número de fumantes, porque isso encarece o sistema de saúde. Por outro lado, agora querem liberar a maconha. E a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa, eu acho que há mais de 20 anos, em que ela diz o seguinte: quanto mais disponível, maior é o uso, maior é o abuso e maior a dependência. Então, temos que lembrar já existem disso. esses dados bem claros, né? Inclusive percepção de risco, a Isso. noção de risco está sendo banalizada para todas as drogas, começando E, pela Clarice, maconha, mas o álcool principalmente. Também. Clarice, isso que você está falando de percepção do risco, a gente tem que pensar o seguinte: eu passo pela Vila Madalena e vejo ali aquele monte de mocinhos e mocinhas bebendo. A gente sabe que quando a pessoa bebe uma quantidade, ela perde a noção de risco. E aí os meninos e as meninas transam sem camisinha. Mas, deputado, o que falar também transversalmente de outros problemas ligados ao consumo do álcool, no caso da mulher aqui, mas acidentes de trânsito e toda a sorte de problemas decorrentes do consumo exacerbado, principalmente. Primeiro, talvez seja dos problemas mais complexos que se tem, pelo fato de que vai afetar a família, obviamente, os relacionamentos vão ser afetados, a relação tanto do casal quanto também dos filhos, vai afetar a sua produção no trabalho, vai afetar a sua relação na comunidade e aspectos, aí se formos analisar aspectos econômicos, o número de acidentes que ocorrem, tanto acidentes domésticos quanto acidentes, em especial acidentes com veículos automotores, há um custo enorme para o Estado. Tragédias familiares, violência tragédias doméstica. familiares, violência doméstica, relação intervizinhos. Então, é um desafio, um desafio que dele tem que ser encarado com esse todo, não tratando especificamente. E eu diria que o começo é exatamente dando uma atenção especial, no caso às mulheres alcoolistas, porque elas estão, nesse processo, elas estão sendo deixadas de lado, que se trata exclusivamente como se o alcoolismo fosse uma dependência exclusivamente masculina. Acho que lembrou bem a doutora Dirce e a doutora Clarice, no sentido de que tem que, não é só de adulto, então tem que tratar na questão, na plenitude, então desde a infância já começar a tratar desse pelo menos problema. com campanhas de prevenção. Mas as escolas teriam um papel fundamental e também não pode tratar, não é questão só de gênero, mas a mulher, eu diria que ela está mais sujeita pela própria característica, pelo fato de ter um número de pressões psicológicas maiores do que tem o homem. Doutora Clarice, a senhora tem os números, vamos falar um pouco sobre isso? Sim, nós temos, com os levantamentos que nós fizemos na população brasileira, então são dados representativos, nós temos bem claro a associação entre consumo e daí eu vou acrescentar uma outra coisa. A gente está falando muito de dependência. Sim. E dependência, sim, nós temos um índice bem alto, nós temos quase 2 a cada 10 bebedoras desenvolvem os critérios para ser dependência, o que é altíssimo. Mas a gente não precisa falar da dependência para ver esse impacto, né? A gente tem esses indicadores que eu acabei de mencionar, um deles, que tem vários indicadores de beber demais. Basta beber demais. Mas o ficar bêbado, vamos dizer, que é beber 6 unidades, 6 doses numa ocasião só, ou 4 muito rápido, não importa. O que importa é o beber para ficar bêbado, ele acontece com a metade dos bebedores. Ou seja, a proporção já é muito maior. A gente não está mais falando de 2 a cada 10, a gente está falando de metade de todo mundo que bebe num nível que quase sempre gera a intoxicação. E o que isso impacta? Exatamente o que o doutor estava falando. A gente tem a gente considera o álcool, inclusive em estudos mundiais, a carga geral da doença. De todas as doenças evitáveis, o alcoolismo é o que tem o maior impacto. Doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. É um efeito em cadeia, né? Obviamente, o beber para ficar bêbado vai fazer a pessoa perder a noção do risco, se expor. Então, a gente tem esse efeito em cadeia bem claro, inclusive em dados brasileiros, mostrando que vai aumentar as chances de ser assaltada na rua, a pessoa vai ter um mau julgamento de se autoproteger, vai aumentar as chances de estupro em 3 vezes entre mulheres. Potencializa os riscos.
ou seja, todas aquelas outras consequências. Sexo sem proteção, nós temos associações altíssimas, o Brasil já é bem ruim com isso. Né? Nós temos índices altíssimos de pessoas, chega a 33%, 40%, muito mais em mulheres do que em homens, o índice de pessoas que dizem que nunca usam proteção. Quando estão alcoolizadas. Em geral, ainda mais quando alcoolizadas. E daí é um efeito em cadeia. As pessoas têm gravidez precoce também muito mais aumentada entre as meninas. Outros problemas. E aborto, né, que é um assunto que pouco se fala. Doutora, só para fechar esse tema, eu gostaria até, inclusive, de ouvi-la. Quando a mulher é dependente, ela tem mais dificuldade também de se livrar do álcool? Sim, eu acho que isso é o que me chamou muito a atenção para a sua iniciativa, que eu acho bem louvável. Não dá para ser um tratamento como qualquer outro. Né? A mulher que ela procura o tratamento, ela já é difícil para a mulher procurar, porque ela sabe bem ou mal que ela é o coração da família. Né? Uma coisa é o impacto do alcoolismo dentro da família quando é o pai. A mãe se separa, ela leva os filhos, a família permanece. Quando o alcoolismo é na mãe, se desestrutura uma família. O familiar gira em torno da mãe. Exato. Então a busca já é mais difícil, mas não só isso. A gente tem, fisiologicamente, já se sabe que o índice de recaída dela também é maior, ou seja, as questões fisiológicas, de novo, as questões hormonais fazem com que ela ache que seja muito mais difícil para ela manter a abstinência. É uma fragilidade física e também psicológica. Exato, social. Então ela recai mais do que o homem quando se tratando. Então, e a aderência também é muito menor. Doutora Dirce. E além disso, né, Clarice, a gente tem visto que há muito pouco recurso para tratamento do alcoolismo feminino. Então, a mulher que é alcoolista, ela tem dificuldade de encontrar um local para se tratar. Então, Alcoólicos Anônimos geralmente é mais masculino. Então, elas não vão se sentir muito à vontade. Eu me lembro de ter uma garota que precisava de internação, era adolescente. Aí já é um pouquinho, mas tem a ver com a mulher e coisa e tal. Com ela aconteceu quase tudo. Ela era adolescente e não conseguia internar, porque não tinha onde internar adolescente. Aí tinha uma, que era a antiga Tereza ali na Maria Tereza Calcutá? Não. Tinha uma clínica que atendia adolescente, mas masculino. Aí eu falei com o Ronaldo, eu fui atrás de todo mundo, porque eu estava angustiada com essa garota. E aí ela engravidou. Então, ela grávida, o Ronaldo disse, eu não posso, porque na clínica lá que a gente tem, não temos ambulância, não tem obstetra, né? Que tem, e o risco... Essa menina não foi tratada, porque ela não vai ao tratamento que nós temos na associação. Acabou juntando com o rapaz usuário de crack, usando crack, ela teve o filho. E o avô me disse que depois que o menino nasceu, ela não usou mais. E que cuida muito bem do filho. Modificou radicalmente a vida. Porém, ela foi estuprada num pouso de droga. E ela chorava muito quando ela foi falar comigo. Ela dizia... E as pessoas me conhecem. Eu conheço os dois, e foi mais de um. E eu conheço esses homens e eles são... Eu tenho vergonha de sair na rua, de mostrar com eles. Quer dizer, a coisa é tão berrante e lancinante, né? E eu senti essa dor dessa menina. Bom, no próximo bloco vamos falar mais, inclusive, da atenção dessa mulher que está dependente do alcoolismo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Em Discussão hoje falando do tratamento, da acolhida à mulher alcoolista. E no intervalo falávamos, né, doutora Dirce, sobre esta rede de proteção e principalmente está aqui, ó, no artigo 3º, o programa manterá confidencialidade em relação a todos os dados pessoais das mulheres assistidas. Fala um pouco dessa rede de proteção, aliás, pouco falamos do espaço. A associação que acabamos criando lá no Rio Pequeno, chama-se Espaço Comunitário Comênios. Nós começamos atendendo as pessoas em geral para orientação, né?
muitos hipertensos que não tomavam comprimido, essas coisas. Sim. Mas aí acabamos sentindo a necessidade de fazer alguma coisa com os alcoolistas, que eram muitos. E aí começou a vir algumas mulheres alcoolistas também. Chamou a atenção a quantidade de mulheres? Procurando ajuda. Procurando ajuda não chama muito a atenção. E tem o detalhe que a Clarice já expôs, é que elas têm mais dificuldade de adesão ao tratamento. E eu vi morrer 2, 3, assim, que eu dizia, não pode. Por outro lado, tem alguns casos que tem uma aderência muito boa. Na favela tinha uma mulher que bebia muito e que ela realmente estava um trapinho. Ela pegou AIDS do marido, ela parou de beber. O marido passou AIDS para ela e ela, depois disso, ela não brigou, ela continuou com o marido e continuou sem beber. Então, foi uma coisa, assim, para mim, extraordinária. Então, mas esses casos são mais raros. Sim. Tenho história de família que tinha 6 pessoas que bebiam, então, uma das mulheres foi, tratou, internou, precisou de internação, depois foi todo o resto, 2 morreram por conta do alcoolismo, mas os outros 6 conseguiram sair. Então, assim, agora, a questão da rede é muito, muito interessante, e eu conheço a seguinte referência que a Clarice deve conhecer, que tem uma região da Itália em que todos bebem vinho no almoço e no jantar, ou só no almoço ou só no jantar. Tradição, a cultura. Um copo de vinho todo mundo toma. Só que é considerado muito ruim, e é uma pessoa que fica rejeitada pelas pessoas, alguém embriagado. Sim. Então, o índice de alcoolismo dessa região é muito baixo. Então, eu acho isso muito interessante. Então, quer dizer, existe um controle social. O que a gente tenta fazer com o nosso programinha lá de atendimento, eu sou terapeuta de família também, então a gente atende famílias com alcoolistas, a gente atende individualmente. Toda a família é atingida, né? Não só o paciente. A família não é só atingida. A família, ela é a base onde essa pessoa vulnerabilizada e doente precisa se apoiar. Sim. Então, o que acontece? Se a família não se trata junto com o dependente, tem um desenho que eu aprendi com uma psicóloga que é muito legal, não sei se vai dar para a câmera pegar. A família funciona como um jogo de quebra-cabeças um jogo de quebra-cabeças onde cada um tem um papel definido e tudo funciona para continuar unida essa família. Sim. É difícil separar a mulher de Mas o álcool desagrega, né? Ou seja, a presença dele por si... Não, a tendência de todos... O desenho é uma coisa assim, mas não sei se vai dar para ver, né? Um joguinho... Imagine um jogo de quebra-cabeças. Sim. Onde cada peça dessa é uma pessoa. Sim. Dá para pegar? Sim, sim. Olha aí, já está no quadro. Então, vamos imaginar que essa aqui é a mulher alcoólica. E ela vai para a clínica e se trata. Fica internada lá uns meses e volta para casa. Sim. Olha o que aconteceu com ela. Mostra, por favor. É esse aqui? Ela ficou redondinha. Né? Ela mudou de forma. Sim. Então, toda a família tem que mudar para ela poder encaixar nessa família. Porque a família vai trabalhar no sentido dela voltar a beber. Puxa o tapete, mas a tal ponto... Que ela volta. Que eu já vi muitos que dizem para mim, eu mandei ela voltar a beber porque ela estava muito chata. Vamos já pensar numa rodada de considerações finais. Deputado, a gente já está a 8 minutos do encerramento. Pois não. Se aplica a qualquer tipo de dependência ou exclusivamente ao álcool? Não sei dizer, eu não sei se tem pesquisa. Um, A né? codependência ela vai existir independente da Exatamente. droga. É uma questão de adaptação, de equilíbrio. Exato. A pessoa usa por anos e anos e anos. Todo mundo acaba se Correto. adaptando de alguma forma com aquele funcionamento. Se muda drasticamente, a tendência é tentar puxar, repetir. Então, certamente, o tratamento tem que ser sistêmico. Vamos né? pensar numa rodada de considerações finais. Eu começo, doutora Clarice, como é lutar contra os grandes conglomerados. Parece que a pesquisa ou uma política pública, uma lei, parece muito frágil, muito pequeno diante do poder
do convencimento, das propagandas que estão aí, mostrando belos corpos, garrafas de cerveja, muita animação. Como é lutar contra tudo isso? A sedução da indústria. Eu não sei se é porque eu sou enviesada, eu trabalho com saúde pública, eu estou pensando o tempo todo em população, não penso tanto no indivíduo. E daí eu acho que daí é que eu valorizo muito o tipo de iniciativa que acontece nesse nível. Eu acho que se não for uma coisa muito ampla e que vá agir em termos de política de restrição de acesso, não vai ter resultado. Sim, precisa ter prevenção, precisa botar mais para frente o possível a iniciação, mas, por exemplo, com o adolescente, que é o grande fator de risco, que é o que está exposto a tudo isso que a gente falou, a tendência, e isso é além do cultural, além do cada país, sempre o adolescente vai se expor, sempre o adolescente vai ter uma dificuldade de controlar aquele impulso, a vontade de experimentar. Se não tiver um órgão maior que restrinja, o problema sempre vai Isso existir. acontece em outros países? Fale um pouco da Obviamente. experiência internacional, porque parece que no Brasil tudo é liberado, tudo pode. Eu acho que a gente tem um viés aqui. A gente acha que porque a gente é latino, a gente tem uma coisa do Brasil, que não adianta com o Brasil, não adianta fazer nada. Não, é mentira. Essa tendência de se expor, meu Deus, a Europa, a Inglaterra, o binge drinking vem justamente da cultura britânica, que era que tudo ia fechar às 11, eles precisavam beber até ficar bêbado antes de fechar. Porque fechar, eu bati o sino e não pode ficar E lá a dentro experiência bebendo. do tabaco também, né? Exato. Então assim, Claro. eu acho que tem o pressuposto de que a gente não tem jeito, é uma coisa muito cultural nossa, é assim que a gente é. Mas não, isso é uma tendência de qualquer adolescente em qualquer lugar do mundo. Por que que alguns lugares têm resultados positivos? Porque lá a indústria não manda na legislação. O governo regula. Exato, a gente tem multas altíssimas para os bares que vendem para menor, tem multas altíssimas se eles ficam além da hora, que nem sequer a gente tem restrição de horário de Com quem a restrição pode vender na álcool. venda, no acesso, Meu Deus, a gente vai tem ter um menos país- mulheres dependentes Sem do álcool. dúvida, a gente tem um país que a padaria vende álcool, só falta a farmácia aqui no Brasil vender álcool, o resto vende. Né? A gente não tem limitação de venda, a gente não tem limitação de ponto de venda, de horário de venda, para quem a gente não tem restrição. Bom, na Tendo a farmácia vendia, restrição- graças a uma lei de uma ex-deputada aqui, tiraram o álcool do biotônico. Doutora Dirce, o que faltou dizer? Vamos aí. Já estamos encerrando a nossa É um conversa. assunto tão grande, tão amplo, mas eu acho muito importante voltar ao deputado e lembrar o seguinte: nós precisamos começar ontem a prevenção com crianças, adolescentes e as mulheres, Meninas que são jovens. vítimas. Né? As mulheres são vítimas 1000 vezes mais. Por quê? Porque a questão a que leva, né, além de ter o próprio corpo muito mais danos com o uso do que do sexo masculino, ela leva também para o ambiente dela toda essa distorção, essa E há complicação. um E certo acaba- glamour também, doutora, que era muito do mundo masculino, hoje a mulher faz, Sim, eu até acho para que tem, reafirmar, tem, ou seja, tem. está na Tem. mesa com homens, vão Sim. beber igual homem. É, Pronto. tem sim, isso é evidente. E as propagandas estimulam Eles são isso, alvos da indústria, né? A mulher é A o alvo da mulher indústria. jovem é alvo Porque tem poder de consumo, ela porque trabalha. pode pagar, né? Exatamente. Então, eu acho que tem uma luta muito grande e eu quero mais uma vez cumprimentar, porque é fundamental que o nosso país tenha leis que protejam as crianças, as mulheres e os homens também, né? Sim. Deputado, o que faltou dizer? A senhora queria... Não, eu ia por falar favor. que eu acho que complementando tem as duas pontas, né? Eu acho que a gente está falando, quando fala dessa lei, que é a iniciativa de dar uma atenção especial àquela que já desenvolveu o problema, que é sem dúvida necessário E e ela que é uma precisa. uma grande lacuna que a gente tinha, que elas não aderiam, não procuravam, e eu acho que o projeto traz uma super inovação que é importantíssima, que é poder deixar o tratamento acessível, que é um dos grandes problemas que a gente tinha, para o Mas- público que não se encaixava. Mas tem que olhar, que a professora Dulce trouxe com muita atenção, é justamente olhar a outra ponta, que é evitar que chegue naquele ponto. Esse é o grande temor, no caso, colher, digamos, centenas de mulheres e, do outro lado, novos milhares entrarem para o consumo. Isso é o que tem acontecido, inclusive, por causa da força da propaganda. E me parece fundamental lembrar que a gente não tem onde tratar essas mulheres. Por exemplo, internação. Algumas Nesse ponto, precisam, então, o né? projeto de lei do deputado Orlando Bolsoni Precisa- acerta em grau, número e gênero, Isso, principalmente. porque eu não lembro se ele consta, mas deve constar alguma coisa para internação.
Sim. Porque muitos pacientes podem sair sem internação, mas a maioria precisa. Sim. E eu vou te contar uma coisa, na minha Rapidamente, região, na doutora, Zona por favor, que eu Oeste, tenho- tem 400 mil habitantes, não tem nenhum CAPS, álcool e drogas. Pois é. Deputado, para encerrar essa conversa, temos 2 minutos. Então, começar da última fala da doutora Dirce. Essa questão de álcool e drogas, se nós formos lembrar, em 2011, quando é que chegamos e contribuímos na criação da Frente Parlamentar de Combate ao Crack e outras drogas, que não existiam vagas formalizadas para esse tema. Hoje são 3 mil vagas, mas elas são insuficientes, porque pouquíssimas, eu diria que não enche uma mão, ou seja, nós não temos 5 clínicas que atendem na área pública voltada para o adolescente. Nós temos um número menor de clínicas, lembrou bem a doutora disse, um número menor de clínicas para as mulheres. E a doutora Clarice, ela fez uma intervenção também brilhante, que é no sentido assim, nós vamos ter que ter uma visão integrada. Agora, essa visão integrada dentro da política, se nós formos buscar construir uma política completa, que vá desde a prevenção e ao combate, então a firmeza regular, a legislação no sentido da abertura de bares, horários, etc. Se nós tentarmos abranger tudo, nós vamos ter dificuldade. Então, eu acredito que nós temos que trabalhar também nessas políticas pontuais, mas sem perder de vista essa visão integrada, visão multidisciplinar, visão também integrada no sentido de buscar atrair os municípios, atrair a União para o tema, tal qual fizemos no caso do crack, atrair o Estado e também a sociedade civil. É muito importante que a sociedade civil tenha essa consciência. Então, que nós olhemos para os nossos filhos, nossos netos, e saibamos o risco que eles estão correndo, e a mulher em especial, e no caso a mulher adolescente. Bom, chegamos ao final de mais um Em Discussão. Nossos agradecimentos, doutora Dirce, doutora Clarice, muito obrigado. Sucesso, deputado Orlando Bolsoni, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Em Discussão fica por aqui, até a próxima oportunidade. Espero você. Vale a pena.